Eu vou tentar hoje reproduzir esse bonequinho aqui, que eu peguei no Pinterest, essa imagem, que vai ser um porta-maternidade. É uma raposinha bem linda que tem lá no meu álbum do Pinterest, na parte de costura, se você quiser ver os modelinhos que tem lá. E eu vou fazer uma mistura dessa raposinha aqui com este coelhinho aqui. Então vai ter essas bandeirinhas aqui do coelhinho, só que com a raposinha segurando. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu pego uma imagem da internet e reproduzo, pra vocês de repente fazerem aí na casa de vocês também. Eu vou explicar pra vocês como que eu faço pra tirar, no caso, o molde, né? Que tem muita gente que me pede pra mandar molde, só que eu ainda não sei uma maneira de mandar molde pela internet. Não sei como que eu faço, eu tenho que escanear o molde que eu faço, coloco na internet. Se vocês souberem, gente, escreve nos comentários pra mim ajudar, tá? Pra me ensinar como que faz pra eu botar o meu molde na internet. Se eu tenho que escanear e disponibilizar o tamanho normal, ou não sei. Porque eu tenho essa dificuldade, assim, de saber como que a pessoa vai imprimir o tamanho exato e tal. Enfim, mas enquanto que eu não consigo fazer isso, eu vou explicar pra vocês como eu faço, tá, o molde. Porque eu também não tenho molde, né? Então, digamos que eu tenho uma foto aqui, ó, eu tenho essa foto aqui que eu peguei. Então, o que que eu faço, gente? Eu salvo a primeira foto, eu aproximo bem aqui. No caso, que eu vou fazer primeiro o molde só da cabeça do bichinho aqui, tá dando um reflexo. Eu vou fazer primeiro só o molde aqui da cabeça da raposa, tá? Então eu vejo assim os detalhes, por exemplo, aqui, esse canto aqui é retinho, né? Aqui é mais reto e aqui também nas orelhinhas é um pouco mais reto, ó, vocês podem ver. E daí eu divido no meio, eu faço um mais assim, ó, divido bem no meio, um risco, e aqui também eu faço um risco. Então eu consigo saber a proporção, onde que ficam os olhinhos, né? No caso, se eu dividir aqui no meio, ó, aqui assim mais ou menos, eu vou ver que os olhinhos ficam na parte de baixo do meu risco, certo? E o narizinho até mais ou menos onde que eu tenho que fazer esse narizinho aqui. E depois disso eu vou tentando passar pro papel. Olha, aqui eu já fiz mais ou menos pra mostrar pra vocês. E eu vou rabiscando mesmo, gente, a mão livre, ó. Vou fazendo assim a mão livre. Mais ou menos eu medi o tamanho que eu quero fazer. E esse molde eu tô fazendo um pouquinho maior do que o tamanho original, porque vai ter a parte de costuras aqui, ó. Então ele vai ficar mais delicado depois que tiver pronto, né? Não vai ficar assim tão grande. Aqui a parte das orelhinhas, vou cortar depois essa parte aqui pra recortar. E ficaram assim, ó, fiz esse mais que vocês podem ver, acho que dá pra ver bem ali no vídeo, né? Esse mais aqui. Da mão livre, tá? Vocês podem também usar régua se vocês quiserem, mas não tem necessidade de ser tão perfeito assim, né? Quanto mais o estilo de vocês ficar, mais bonito fica, sabe? Porque daí fica um trabalho mais exclusivo. Então, aqui tem a questão do narizinho, né? Então, como o narizinho eu vou fazer mais ou menos até aqui, com outro tecido, eu vou fazer uma aplicação desse tecido aqui por cima da cabecinha, pra não me dar tanto trabalho. Então, vamos lá, gente, eu vou mostrar pra vocês. Já fiz aqui, agora eu vou dobrar essa metade aqui no meio, pra poder fazer exatamente do outro lado igual. Eu corto só um lado, vou cortar esse lado aqui primeiro e daí eu já venho mostrar pra vocês. Antes de cortar essa parte aqui, pra não dar muita bagunça, eu vou fazer o corpo. Vou começar o corpo aqui e já vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço, ó. Aqui vocês podem ver os detalhes do desenho, que ele tem a roupinha, só que aqui ele já é inteiro, ele já é costurado a roupinha direto no corpinho. Olha, então fica mais fácil, porque se não tivesse essa roupinha já costurada direto, eu teria que fazer uma roupinha extra pra colocar, tá? E aqui eu vou fazer a junção da cabeça e do corpo no final, depois que tiver pronto, tá? Então vamos lá fazer mais ou menos como tá no desenho ali. O papel que eu tô utilizando é um papel normal, assim, que vocês podem pegar um papel aí que tem na casa de vocês, de embalagem, de qualquer coisa, assim, um papel normal que dê pra fazer um desenho, tá?
Agora que eu já terminei de desenhar essa parte aqui do corpinho, eu vim aqui pra falar pra vocês como que eu fiz os detalhes, digamos, né? Como eu falei pra vocês, o importante na hora de fazer a reprodução é vocês cuidarem dos detalhes, para ficar o mais parecido possível. Então aqui vocês podem ver que o corpinho dele, ele é mais gordinho nessa parte aqui, e na parte de cima faz tipo um triângulo assim, né? Foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui. A perninha um pouquinho mais comprida, né? Aqui, ó, na foto dá pra ver que a perninha é mais compridinha, né? Aí tem a barriguinha aqui bem gordinha. Deixa eu ir mais assim pra dar pra ver melhor. E talvez a perninha eu tenha que diminuir um pouquinho. Talvez eu faça o pezinho mais curtinho aqui. E aqui o bracinho, ó. Eu faço assim mais ou menos, sabe, gente? Às vezes tem que refazer, né? Se de repente fica muito comprido ou muito grande, eu tenho que refazer. Mas na maioria das vezes dá certo, assim, fica bonitinho, sabe? Então agora eu vou lá, eu vou recortar essa parte aqui toda desse lado, daí eu vou virar e vou recortar esse outro lado aqui também pra ficar os dois lados iguais. Mesma coisa eu vou fazer com o bichinho, eu vou dobrar no meio aqui, eu recorto um lado. Aí eu dobro aqui no meio e daí o outro lado eu recorto igual pra ficar os dois lados na mesma proporção. Olha, gente, assim, ó, ficou desse jeito assim o bonequinho, tá vendo? E bem fácil de cortar, não tem mistério nenhum, então dá pra você fazer um molde em casa, olha. Não precisa ficar igual, desde que fique parecido já vai ficar bonitinho, né? Olha que graça. Agora que eu já risquei aqui o tecido, olha, eu fiz dessa forma assim, eu risquei o tecido, dobrei duas partes, né? Pra ficar duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Eu deixei as partes aqui de baixo, tipo os pezinhos e as mãozinhas assim, sem acabamento, porque eu vou costurar um outro tecido ali. Olha, eu vou pegar o tecidinho que eu escolhi, que é um bege, e vou costurar ali. Então eu vou pegar uma parte do tecido. Olha, eu vou fazer assim, eu vou pegar uma parte do tecido, eu vou costurar ali, uma costurinha reta aqui. Vai ficar assim, gente, olha, tá vendo? Daí depois eu vou costurar as duas partes. Daí quando eu fizer a costura dos dois lados, já vai ficar prontinha essa parte da mãozinha do pezinho. Olha, gente, foi dessa maneira que ficou. O corpinho tá aqui. Aqui já estão os pezinhos costurados daquela maneira que eu mostrei pra vocês. Olha, o tecidinho assim, né? Costuradinho bem simples mesmo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar todos eles pra baixo aqui, né? Eu já passei aqui o dedo pra ficar bem amassadinho aqui. E agora eu vou fazer assim, eu vou dobrar aqui e vou costurar. Só que o detalhe, vou costurar por este lado aqui, do avesso. E o detalhe é que eu vou ter que colocar bem arrumadinho quando eu chegar nessa parte aqui. Essa parte aqui pra não ficar estranho do outro lado. E essa parte aqui do pescoço eu vou deixar aberto. Olha, uma alternativa que eu encontrei foi colocar os alfinetes aqui de cada lado. E também aqui na parte da mãozinha, que eu falei pra vocês que tem que cuidar pra na hora de costurar pra não ficar enrugado, né? Então eu coloquei um alfinete em cada parte daquela bege que eu tinha costurado e aqui embaixo também. Olha do jeito que ficou o bonequinho, muito lindo, né? Já tá costurado, fiz duas costuras ao redor. Eu costurei uma vez ele todinho, depois eu costurei ele de novo pra não ter perigo de soltar. E vocês viram que eu cortei bem curtinho aqui, né? Pra não atrapalhar. E aqui nas beiradinhas das curvinhas, olha, gente, eu também faço uns piquezinhos assim. Ali, ó, vocês estão vendo? Eu faço uns piquezinhos pra na hora de virar não ficar franzido nessa parte aqui da curva.